Bem-vindos a mais um episódio do Essence Talks. E eu sei que você vai achar que não, mas esse episódio é mais que especial porque temos pessoas especiais aqui para falarmos sobre sustentabilidade, eventos, negócios, empreendedorismo. E você vai conhecer um pouquinho mais sobre a Madeira Eventos, que é a nossa parceira em 2026 na ambientação e no mobiliário do Essence Wedding Day. E a Suelen vai introduzir nossas convidadas. Sim, temos aqui a Mel, minha amiga de muitos dias, que a gente conversa muito. Temos a Tangra, sócia dela, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu ainda não a conhecia pessoalmente, então muito prazer. Muito bom estar aqui com vocês, ter vocês como parceira. Eu admiro muito, muito, porque eu tenho, né, minha veia de designer. E eu amo essa parte de móveis, de design, de estilos. E quando eu converso com a Mel, assim, eu sinto que ela me entende. Poucas pessoas me entendem. É legal porque você tem a tua própria visão do evento, exatamente, né? Você já vem com ela pronta. Exatamente. Então, fale um pouco de vocês, né? Eu sei que a Mel deixou direito de lado para trabalhar com a parte de ser empreendedora e ter essa empresa maravilhosa de móveis. A Tangra veio da administração, também fiz administração, Tangra, não curti. Não. Vim aqui, ó, pra fazer eventos. Muito legal. Fale um pouco de vocês, acho que dessa trajetória, o que fez vocês deixarem, né, essas profissões iniciais para vir para essa parte de ser empreendedoras, assim, sabe? Que não é fácil, né? Não. Meu Deus do céu. Meu Deus. É muito amor pelo que a gente faz, né? Porque todo dia é uma batalha, né? Sim. Você já sabe como é que é ser empreendedora no Brasil, é difícil. Mas a gente está aí trilhando um caminho faz 15 anos já. 15 anos? De muito sucesso. Então, somos bem felizes, somos muito gratas. E a gente ama o nosso trabalho, né? Sim. E a gente também, como sócia, é muito conectada, então a coisa flui muito bem. Então é uma delícia, eu amo o que eu faço, adoro trabalhar com isso. Tangra também, a gente normalmente divide, eu atendo os eventos sociais e ela atende os eventos corporativos, porque ela vem dessa área. E eu atendo social porque é onde tudo começou. Começou num casamento ao ar livre, que ninguém tinha bancos para cerimônia. E daí uma produtora veio procurar. Eu tô louca atrás de bancos para uma cerimônia. Gente, 15 anos atrás. E me perguntou, você faria? Tá bom, eu faço. E eu lembro exatamente o dia que o marceneiro chegou com o caminhãozinho no evento, descendo os bancos e entregando, e eu limpando e organizando. Então, é surreal, né? E daí quando a gente viu, tínhamos um acervo e o negócio foi crescendo e estamos aí. Essa coisa toda. Eu falei pra Darlene quando a gente chegou aqui, eu falei assim, eu adoro, né, aqui a arquitetura do barracão e tal. Eu falei assim, mas não sei quanto tempo elas vão ficar aqui, porque elas vivem comprando coisas novas, maravilhosas, e eu não sei até quando vai caber. Eu queria ter 3 barracões cheios, mas a gente tem que trabalhar com consciência, né? Sim. Não posso simplesmente comprar tudo que eu gosto, tudo que eu vejo. Claro, para armazenar é um custo, eu tenho que saber o que está saindo, o que está usando. Inclusive, estava te falando que a gente acabou de voltar de São Paulo para ver as tendências de decoração e interiores, porque é a mesma coisa que a gente usa em casa, que você vê na loja, que você vê na revista, é o que vai espelhar para os eventos. Então, eu queria ter tudo, mas não dá, né? Tem que ter foco. E você veio ajudar a Mel? Então, contando um pouquinho da história, foi assim, eu e a Mel, a gente já se conhece há muitos anos, muito antes da Madeira existir. Eu venho de centros de convenções, trabalhei muitos anos como empregada em centros de convenções e atendia justamente o mercado corporativo, congressos, todos os tipos de eventos. E quando eu a reencontrei, depois de muitos anos, depois de uns 15 anos de carreira em centros de convenções, a Mel já tinha a Madeira Brasil, que era uma loja de venda de móveis e decoração, ali na Praça Espanha. E ela então já tinha fundado a Madeira Locação. E na época... Não tinha fundado, a gente estava conversando juntas. Falei, tô pensando em formalizar foi logo depois. A locação, abrir um site, fazer um CNPJ e tal, não sei o quê. Foi juntas que a gente abriu. Eu sei que eu já tinha a ideia de ser, enquanto administradora, sempre quis ter o meu próprio negócio, mas não sabia ainda o quê. Mas eu queria algo voltado para eventos, já que eu vinha desse mercado. Sim.
Então, depois de um tempo voltando na loja da Mel falou, Tan, eu abri então a Madeira Locação, porque os clientes entram aqui, né, e começam a querer móveis para locar, e teve esse casamento que ela tinha feito os bancos, e fiquei com aquilo na cabeça, Madeira Locação, Madeira Locação. E ela falou assim, agora eu não sei como fazer, como dar foco nessa empresa. Aí eu fui para casa, pensei, daqui acho que duas semanas liguei para ela e falei, Mel, tem uma proposta. Vamos ser sócia nessa empresa, eu saio do meu centro de convenções e ela já queria fechar a loja, né? E a gente dá foco nessa empresa e vamos estruturar e tudo mais. Sei que ela me deixou pensando um mês mais ou menos, me ligou e falou, Tan, é isso, vambora. Pensei bem. Aceita a proposta. Eu falei, então bora. Foi aí que eu entrei como sócia, nós tínhamos uma terceira sócia, né, na época era sócia dela. Depois de um tempo ela saiu, porque ela era só investidora. Então nós ficamos, estruturamos a empresa, criamos políticas, né, procedimentos, compramos nossa primeira remessa de cadeiras que a gente não tinha. Uma loucura, assim né, gente? foi. Você não compra 2 cadeiras, você compra 200, né? É uma responsabilidade para quem está começando. Quem entende um pouco de design, que trabalha com isso, sabe quanto custa cada uma, não, né? Exato. E a Mel sempre foi muito artista. Mas então o que a gente fez foi o seguinte, trazer para ela o viés então de administração, Sim. né, de como estruturar tudo isso, porque a gente tinha que colocar isso no papel, mas ser rentável, né? Sim. Então, de que forma? Então, vamos criar metas, vamos estruturar, precificar, mas que margem de lucro, quando, como, e aí foi que a gente juntas, então, eu acho que assim, uma faz tão parte da outra hoje, eu vejo assim que é uma sociedade que é difícil dar certo, né? Mas eu acho que a gente deu certo justamente por isso, porque ela tem muito do que eu admiro e eu acho que eu trouxe para a empresa muito do que precisava também, que é essa questão, essa visão de negócio também. É quase, né? como se fôssemos clones, assim, sabe? Como se fosse uma pessoa só que em 2 para conseguir executar. A gente deu muito certo. Então, no comecinho ela já citou, né, que quando ela entrou, vocês entraram no mercado, foi para poder atender uma demanda, né? Bancos de madeira, 15 anos atrás, era uma coisa complicada, né? Casamentos ao ar livre, 15 anos atrás, era uma coisa muito complicada. Então, você aproveitou essa lacuna e deu start na madeira. E de lá para cá, né, como que a empresa, como que a madeira tem trabalhado para sempre se diferenciar e ter itens diferenciados para esses eventos que estão sempre mudando e cada vez mais rápido? O nosso foco principal sempre foi a madeira, né? Eu tinha isso na minha cabeça muito claramente, eu quero trabalhar com madeira. As empresas que atendiam não tinham um acervo de madeira. Era uma coisa louca, ninguém tinha mesa de madeira de demolição, que era uma coisa que eu já trabalhava na minha loja. Que na época era moda espelho, né? Eu Exatamente. também comecei nessa época, então era espelho. Uma coisa mais clássica, Então, eu tenho mesa que eu tenho 15 anos. Porque madeira não acaba nunca, né, gente? Então eu tinha isso em mente e o foco era madeira de demolição. Com o tempo, a gente foi vendo que eu não tinha condição de ficar carregando móveis maciços de madeira de demolição para cima e para baixo. Eles não entravam, não desmontavam. Então, isso é uma coisa que a gente foi adaptando. Móveis que desmontam, móveis que dobram ou que servem para várias coisas, para várias finalidades. Eu, na minha experiência de trabalhar com design de interiores e com decoração e com loja e marcenaria e tudo, eu comecei a desenhar os próprios móveis porque eu não encontrava também o que eu queria. Sim. Então eu sempre estudei muito para desenhar e produzir e ter como acervo as coisas que eu achava que funcionavam. E foi um trabalho de formiguinha até ali. Ninguém comprava, todo mundo pensava assim, é festa de praia, é festa rústica. Não, gente, a madeira é bacana, é elegante, é sofisticada, ela é atemporal, então se for para escolher um mobiliário de madeira, você sempre vai acertar, você nunca vai errar. Sim. Então o que a gente mudou de acervo no estilo, com certeza, mantendo a essência, que são peças de madeira, as peças complementares que não são de madeira, mas que seguem essa linguagem, né, só para atender. E design, tendência, tudo que está acontecendo, a gente está super antenado. Tanto que eu falo claramente, eu sou tendência, eu faço e as pessoas compram as nossas ideias. A gente começa com as coisas há muitos anos. Cadeira Paris eu tenho mais 10 anos, entendeu? Então, assim, eu já tô lá na frente, já comprei outra coisa, já vi outra coisa. Mesa curva, minha mesa curva de doce eu tenho também mais 10 anos. Eu desenhei com marceneiro no chão para ver como é que ficava, como é que montava, desmontava.
Então eu sou muito feliz e tenho muito orgulho até de cópias, entendeu? Quer dizer, que eu sou referência. Isso é legal e assim, tem espaço para todo mundo, né? Claro. Só que daí, enquanto tá ali esse mundo girando, a gente já tá lá no outro andar, já vendo o que tá lá na frente, para trazer sempre coisa nova. Tem que ter coisa nova, os eventos não podem ser toda vez com a mesma cara, né? Sim, mesmo móvel, mesma mesinha. Sim. E o que eu acho legal, assim, que sempre que eu venho aqui, a gente sempre vê coisas novas, diferentes, e não tem cara de móveis de fabricação em massa. Eles têm cara de móvel único, não é uma coisa... Claro, você pode comprar para sua casa, mas não é uma coisa que você vê que a pessoa faz 200 para vender. Ela fez para você, de repente para mais uma cliente, talvez para usar em casa. Isso para mim é muito legal, porque isso deixa os meus eventos com personalidade. Eu posso usar o mesmo móvel para um cliente que gosta de clássico, a gente vai montar de um jeito, e outro que é mais descoladão, a gente vai montar de outro jeito. Então a gente tem essa expertise de usar os móveis de forma diferente para cada evento. Não precisa ser sempre um lounge quadrado, a gente pode fazer lounge de núcleozinhos, ou bistrô alto, ou bistrô baixo, ou mesa, enfim. A gente consegue mudar a cara do evento só combinando os móveis de forma diferente. Exatamente, isso é uma coisa muito legal, né? Porque locais, né, são sempre os mesmos. Moramos em Curitiba, né? Curitiba, região metropolitana, não temos locais toda semana. Então, realmente, às vezes a gente acaba caindo, essa estante já deu certo lá. Tudo bem, leva a estante, mas monta de uma outra maneira, monta de um outro lado. Sim. Né? Coisas nesse sentido, assim. Um outro ponto, gente, bem importante que a gente sempre se preocupa muito é manter a qualidade da manutenção do mobiliário. Isso. A gente vê porque, assim, com frequência, a gente vai montar o evento pessoalmente, né? Sim. Então, e muitas vezes existem outros fornecedores participando do mesmo evento, né? Com móveis também. Então, a gente vê a diferença que é de manutenção do mobiliário, que a gente preza tanto. Então, isso é real, sabe? Como isso faz diferença no evento, né? Sim. Você tem lá um móvel, exatamente, todo machucado, todo manchado, e a gente vê que... Exato. Então isso a gente preza bastante, é real, sabe? Tava sem o pé, o sofá. Mas, gente, e a segurança do convidado, isso é muito sério, entende? A responsabilidade que você tem, que não cai num convidado, que não vai despencar alguma coisa assim, como a estrutura, o pessoal de som, luz, todo mundo tem sua responsabilidade, tem que trabalhar de uma maneira correta. Imagina, é o dia da pessoa super especial e mesmo que fosse um evento menor, enfim, a gente tem que ter cuidado com isso, com tudo. Que sentou, que não puxou um fio, que não caiu. Que tive que fazer um pezinho no sofá, porque não, obviamente eu tava lá no fim do mundo, não tinha outro sofá pra mandar. Sim. E aí a gente teve que fazer isso. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, que perigo se alguém senta aqui. Eu tava quase tirando o sofá. Se o menino da chácara não tivesse conseguido me ajudar ali, fazer uma coisa firme, Ainda bem que você viu. E eu resolveu. olho tudo, Mas né? você do que Então, convidado para isso, né? e aí a importância do teu trabalho lá, com esse olhar fino, que não é só, ai, tá bonito, tá decorado. É ver a funcionalidade, né? Você tá Exatamente. certo, exatamente. E eu quero entrar num aspecto especial para nós, né? Que são o aspecto de sustentabilidade, das práticas. Como empresa, a gente já sabe que vocês têm vários aspectos, né? Amável, é tão maravilhoso quando a gente chega num lugar, né? E a gente recebe água assim. Sim. Né? Ou recebe os brindes, né? Que estão aqui, né? Os presentinhos de empresas que também têm compromisso. Eu quero que vocês comentem a importância da sustentabilidade no negócio de vocês como empresa e que vocês ofertam de diferencial que outras empresas, que nós já sabemos, não se comprometem. Sim. Tanto assim. A gente até assim, gostaria muito de ter uma certificação, né, de ser muito mais, de fazer muito mais do que a gente faz. Mas a gente começou assim com pequenas atitudes, né? Então, separando o lixo, né, o resíduo orgânico, destinando para uma empresa que depois nos devolve em forma de adubo orgânico, usando o produto de limpeza à base de plantas, né, da Onda, que é uma empresa local também, procurando, assim, a gente já tem uma renovação interna, a alocação de imóvel em si, essencialmente já é sustentável, né? Porque a gente não compra direto, a gente reusa, e a gente vende, né, reusa. Então, já a nossa essência já é sustentável. Então, por que não ter atitudes também, né? Então, assim, a gente gostaria de ter muito mais, né, Mel? A gente fala, né? Mas a gente faz o que é possível, aquela história, né? Não vai conseguir ser 100%, mas fazendo o pouco que a gente pode. Também a gente usa energia de fonte renovável também aqui no barracão. São coisas pequenas.
mas isso impacta em todo mundo, em você que vem aqui e viu, no meu funcionário que entendeu que o resíduo orgânico não vai para o lixo, que vai para a compostagem e que isso volta em forma de mudinhas ou de adubo. Eles sabem que não pode embalar cada coisa com plástico e chegar no evento e o plástico vai para o lixo. A gente nem usa plástico. Tudo é feito de tecido, costurado, se amarrada com barbante ou falso velcro, coisa que vai e que volta. Tem maior cuidado, tá tudo indo e voltando com o mesmo material. Imagina eu passar um estresse toda vez no negócio, chega lá e faz o quê? Então, eu me preocupo, eu fico desesperada, na verdade, assim, eu tenho que me controlar. Fazer, né, em tecido para poder voltar. Porque assim, eu quero usar o mínimo de lixo possível, gerar o mínimo de lixo possível, né? Eu acho que a responsabilidade nossa aqui é que nem em casa, você faz o que você pode em casa. Você poderia fazer mais? Poderia, mas assim, né? Tem que ter noção que o que eu posso fazer já é um passinho pequeno. Quando a empresa já nasceu porque vocês já tinham esses cuidados antes, não é isso? Sim, porque vem de você, né? Em casa, e deve né, ser gente? quem implementar na empresa. E eu gostaria que fosse além. A gente fala de eventos, eu faço super importante. Tem que ter coleta seletiva nos eventos. Olha o tamanho dos eventos, quanto comida, quanto lixo produz, sabe? E tem muito material de todos os aspectos, que tudo é personalizado ou é para aquele cliente específico. Será que precisamos personalizar tudo? Será que tem que pintar um móvel toda vez que sai? Tem que ter um tecido toda vez que sai? E daí esse tecido vai para onde? Me preocupa isso, né? Então, se faço um evento, eu não consigo não pensar até na forminha do doce. Né? Então, isso é de mim já. Esse é o nosso desespero dos eventos. A gente tem tentado, né, através do que nós fazemos na marca, né, e nas ações do Essence Wedding, a gente tem tentado levar essa consciência, né? É um desafio. Por isso que eu digo que é especial quando você vem num lugar, você já vê um cuidado. São pequenas coisas mesmo, mas é como eu sempre, né, na hora de fazer os pitches, não é só um evento, são milhares de eventos acontecendo todos os dias, em todos os lugares do país, que as pessoas não estão tendo esses pequenos cuidados que, ao final, estão gerando muitos resíduos, muito descarte indevido, muito excesso e muito desperdício. Sim. Muito. Eu fiz um evento recente e eu tava assim indignada porque era um fornecedor de buffet e ele levou uma quantidade imensa de variedade de comida que a gente sabia que as pessoas não iam comer tudo aquilo. É muita, 5 tipos, não sei do que, assim, é muito. Aí depois falou, não, vamos servir o sorvete, ok, mas daí serviu no plástico, com a colherzinha plástica. Aí eu falei, meu Deus, gente, eu falei pro menino, eu falei assim, mas o que vocês fazem com isso aqui? Porque na região metropolitana é muito difícil a coleta, em alguns locais não tem coleta de recicláveis e tudo mais. Ele falou assim, a gente leva o lixo e tal. Eu falei, tá, mas leva, mas faz o quê também? Porque, né? Então isso é uma coisa que a gente fica pensando. Essa semana, né, que eu fiz o evento, eu tava assim, eu saí de lá chateada, eu falei assim, não tenho o que fazer com tudo isso aqui, minha vontade era enfiar dentro do meu carro, lavar tudo e Isso. entregar pra alguém. E tem, imagine copo reciclado, reciclável, quantos que não usa, num chopp, sei lá. E nem tudo que é plástico tem reciclabilidade. Então a gente também tem que lembrar disso, gente, entendeu? O que recicla mais? Alumínio e papel. Até garrafa PET recicla de menos, infelizmente. A gente não tem essas políticas funcionando super. Então, vamos olhar para entender, ler um rótulo, se você não se preocupa com a tua alimentação, ler um rótulo, ou você não quer comprar uma roupa, mas você vai gastar teu dinheiro em que loja? Alguém que costura, fabrica, ou você vai em outro... Exatamente. Eu tenho até essa preocupação, assim, quando eu quis comprar camisetas para os funcionários, gente, que material que eu vou usar, porque ela não vai durar para sempre. Então eu falei, não, acalma o coração, vamos fazer as coisas com calma, porque senão, sabe, você entra num looping que você não vai dar conta. É um olhar que a gente tem que ter de cuidado e de ir de passo em passo, né? Por exemplo, para nós, por que é importante a Madeira estar conosco nesse ano? Para nós é um upgrade para o nosso evento que a gente faz, porque vocês são uma empresa que já tem preocupações e a gente aumenta o nosso impacto positivo porque você já tem esses aspectos. E a nossa cadeia de fornecimento, de uma maneira geral, ela é complexa e nem todo fornecedor, na verdade, a maioria dos fornecedores não tem esses cuidados.
E é desafiador, né? Por isso que a gente tem tentado levar essas questões para as pessoas repensarem, entenderem o que elas podem ir mudando de pouco em pouco, né? Desde que a gente começou em 2023, a gente já teve vários ganhos, vários avanços, fornecedores que depois falaram para nós, olha, eu não tinha entendimento, mas depois que vocês começaram a falar e tal, eu comecei a repensar, eu estou mudando isso, eu estou mudando aquilo. Então, para nós é importante uma empresa como a empresa de vocês falar do compromisso, dos cuidados que vocês têm. E parece uma bobagem, mas não é. Mas a forma como você embarca o material, exatamente. a forma como você está mandando o material, a forma como o material está voltando é de extrema importância. Total diferente. É a sementinha que você vai plantando, né? Infelizmente nós não podemos mudar o mundo, Não. Mas podemos plantar sementes. Podemos plantar as sementinhas. E Exato. o que vocês percebem assim, né? Eu também tenho 15 anos quase de empresa, esse ano a gente faz 15 anos. Mas o que vocês perceberam assim que antes os noivos buscavam e hoje o que eles buscam assim? Bom, não só os noivos, né, os clientes no geral, eles entenderam que o evento é uma experiência, você quer oferecer uma experiência completa, assim, claro, a música, a comida, né, a luz, tá tudo de acordo. O mobiliário também faz parte disso. Totalmente. Não tem como, né? Não né? tem eu como. Não consigo visualizar um Exato, evento. que tem uma sala gostosa, um tapete, né? Então, todo mundo está entendendo que a ambientação faz parte da experiência, assim como qualquer outro item que você oferece. Então, você está bem no evento, está bem acomodado, está curtindo aquele visual, tudo se complementa. E o mobiliário tem cada vez mais força nisso. Como, sei lá, um ponto específico, bar. O bar nunca foi tão importante, né? Você tinha lá, sei lá, um bar de caipirinha ali, olha lá. Real, agora o bar é a estrela, o bar tá lá no meio, ele tá decorado. Cada vez ele tá maior, meio. mas Ele no tira meio. a mesa de doce. Exatamente. Então, assim, tudo faz parte do contexto. O que é importante para os noivos ou para o cliente, né? O mais importante é a música, é a decoração, é a comida, é a bebida. No fim, acaba sendo a experiência do todo, tudo tem que estar redondo. Os noivos perguntam primeiro, o que você acha mais importante? Eu falei, não, primeiro você me fala qual é a sua prioridade, né? A minha prioridade é a comida. Ok, vamos pensar numa comida boa, né, e tudo mais. Mas tudo é importante no evento, porque é isso que vai fazer o teu evento ser um evento único, né? Não tem como... Mas o que eu noto, assim, quando eu comecei há 15 anos atrás, eu já fazia algumas chácaras, mas a gente colocava coisas muito pontuais, assim. Era mesa de doce e mesa de noivos. Uhum. Nossa... E no máximo as cadeiras, assim. Mas eu me lembro que logo depois que eu comecei, assim, eu logo em seguida eu comecei a falar, mas não faz não. Eu sempre quis fazer coisas diferentes nos eventos, porque me incomoda os eventos serem iguais. E 15 anos atrás eram iguais, a flor era vermelha, o tapete da igreja era vermelho. Era 15 arranjo baixo, 15 alto. Isso, exatamente. Tudo né? branca. Mas era o que tinha também. Sim, uma lágrima. Isso não é tão importante, né? Talvez não era. É por isso que a gente tem essa questão da essência, porque uma vez eu falei isso pra Darlene, eu falei assim, às vezes as pessoas, claro que hoje a gente tem um evento único, uma experiência e tal, mas às vezes as pessoas perdem a essência do casamento. O casamento é estar reunindo a sua vida com outra pessoa e unindo famílias, né? Às vezes as pessoas perderam a essência ao longo do tempo e só pensam na festa em si, o bar maravilhoso, a bebida, 3 bandas, tal, super legal, adoro. Mas você está casando por uma família. Quando no dia seguinte que você casa, no outro dia acabou esse teu rolê aí de noiva e você vai lá fazer almoço pro marido. Mas é como ela falou, que hoje é tão importante a experiência que você oferece, que precisa marcar pro convidado, que então se preocupa tanto com isso. E oferecer o quê? A melhor ambientação, a melhor comida, a melhor música, né? Arranjo de música, né? Hoje são 3 bandas, é um festival. Eu vejo também os clientes querendo aproveitar. Então, assim, os noivos, né, principalmente, eles querem aproveitar a festa, eles querem sentar e querem comer. E eles querem dançar até o final. Eles não querem ficar perdendo tempo tirando foto ou, sabe, convidando, sei lá, parente do não sei aonde. Você vê que eles só chamam quem tem a ver, as festas são menores, são melhores e eles curtem a festa. E é uma coisa que eu até já falei com a Mel, algumas vezes a gente faz orçamento, eu falo pra ela que, Mel, acho que isso a gente não vai precisar mesmo, eu acho que não vai fazer sentido nesse evento, mas porque a gente tem pensado, eu tenho pensado muito nisso, né? A essência do casamento em si, para transmitir
essa experiência que a gente quer, entende? Então a gente tem que balancear as duas coisas, mas fato que antes as pessoas não se preocupavam com o mobiliário, mas eu muito rapidamente, assim, acho que depois de uns 4, 5 anos, eu já comecei a alocar mais algumas coisas que me davam angústia, os casamentos seriam iguais. Os espaços de eventos também mudaram, né? Muito. Eles tinham, sei lá, tudo. Tinham tudo. Hoje ninguém quer ter nada. Por Nem quê? mesa, nem cadeira. Exato. Você não pode engessar, Mas Nelson. um espaço vazio, uma tela em branco, você pode fazer o que você quiser. Então, os espaços que sabem disso já estão lá preparados, sei lá, tá livre aqui, ó, cria. Porque, gente, você põe tudo no evento, você tira tudo do legal evento. porque realmente o casamento fica 100% a cara do casal, né? Qualquer lugar hoje em dia, né, gente? Exatamente. A cara do Muito legal, conceito. muito legal. E aí, o que vocês estão preparando para o Essence Wedding Day? Não conta tudo, mas só um pouquinho. Só um Não, a pode Mel falar me um deu pouco mais mais, dicas, né? já quase morri de emoção. Mas são coisas novas. Não vou dar novidades. nenhum spoiler, porque assim, estudei muito tendência, Milão, tudo que está acontecendo na decoração, coisa de fora, texturas, tecidos, as cores. Ai, tanta coisa maravilhosa, gente, assim, mas não vou dar nenhum spoiler, só o único spoiler é tudo novo do Essence. Tudo novo, tudo lançamento, primeira mão, porque a gente gosta de participar participando. Né? Não é tá indo uns móveis lá, não, gente, tá indo os lançamentos, as coisas mais legais. Tá lindo, incrível. Naquele lugar que é maravilhoso, né? Com fornecedores super legais, especiais, vai ser bem. E esse bem elemento também tá sempre cuidando, investindo. A gente foi lá ver a reforma, ela arrasou na reforma, ela ficou muito E muito, a vibe, né? A energia lá muito gostosa, o lugar é lindo, vai ser bem legal. Ai, que legal. E então, Então, se for para deixar uma mensagem, eu quero que vocês deixem mensagens para os casais que vão nos visitar no Essence Wedding Day. Mas eu quero que vocês deem mensagens assim. Como é que eles podem ir pensando a construir a identidade, as referências? Como que eles se organizam para poder usufruir do melhor dessa ambientação que vai estar lá no Essence Wedding Day? Assim, se fosse para eu dar uma orientação, um conselho para quem vai casar, talvez, sempre pensar assim, como você gostaria de se sentir naquele lugar, naquele casamento, no seu casamento? Sim. Eu acho que assim que você pode partir desse princípio que você pode pensar no seu convidado, né? Então, acho que esse é o ponto de partida. Eu penso pensar assim, em si, né? Exato, em si. Como que você gostaria de se ver lá? Então, ou seja, como o seu convidado gostaria, né, de se ver lá? E eu posso dizer que vão com a mente aberta para ver novidade, vamos ver coisa diferente, vamos entender o que está acontecendo de diferente, não vai preso às ideias. Assim como a gente foi ver as novidades, a gente foi já pensando, vou ver a mesma coisa sempre. Vai com a mente aberta para ver coisa diferente, fornecedor diferente, né? Então, isso é legal, é abrir os horizontes, entendeu? A gente às vezes fica ali pesquisando o casamento, mas esse é sempre o verde, o branco, que é lindo, claro, mas assim, vai com a mente aberta para ver o que tem de opção. Entender, sentar no móvel ou falar com um fornecedor diferente. Tem que aproveitar ao máximo, eu acho, a experiência. Então fica aí o nosso convite, dia 28 de junho, estou animadíssima para o nosso Essence Wedding 2026. Esperamos vocês lá. Esperamos vocês lá com todo o nosso time de fornecedores. O Essence Wedding Day 2026 vai superar, que estamos trabalhando para isso, né, para superar todas as edições anteriores e veremos vocês lá então. Tchau, tchau.